Salve, salve, queridos alunos e alunas. Eu vou começar essa web aula com vocês falando sobre a ideia aí de consumo e publicidade. Na aula anterior da semana passada, eu já havia iniciado com vocês o tema sobre indústria de massa. Então, dando continuidade a essa ideia, né, do tema sobre indústria de massa, eu vou trazer aí para vocês os conceitos de consumo e publicidade. O que a gente observa dentro desse contexto de consumo e publicidade é que os meios de comunicação de massa, nessa primeira metade do século XX, ou início aí a partir de 1950, o que a gente observa é uma investida extremamente agressiva da publicidade em direção do consumidor. As agências de publicidade, elas vão investir pesadamente em campanhas que vão atingir diretamente o consumidor. E aí o que a gente começa a observar aí é que o chamado valor simbólico da mercadoria, ela começa a se separar do seu valor de uso. Lembrando vocês que o valor simbólico é o valor que nós damos a uma determinada marca. O exemplo que eu dei para vocês é aquele tênis da Balenciaga que custava R$ 10.000, que nada mais era do que um tênis que foi transformado aí, dando aquela ideia de uso, aquela ideia de tênis envelhecido, e que ele custava R$ 10.000. E se a gente for observar, a quantidade de trabalho despendida, o material utilizado não justificava o valor do tênis. Então, o valor simbólico desse tênis, ele é muito maior do que o valor de uso. E aí que nós estamos dizendo é que o consumidor, ele não adquiria uma utilidade, mas um signo, uma promessa e um estilo de vida. O que eu estou querendo dizer com para vocês? Que o valor simbólico de uma mercadoria, ela não está ligada ao valor de uso, ao valor efetivo dessa mercadoria. Quando alguém compra uma mercadoria com valor simbólico agregado altíssimo, ele quer mostrar para os outros o seu estilo de vida, o seu signo, a sua promessa. Deixa eu passar aqui o slide. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos do valor simbólico atrelado a algumas mercadorias. Aqui eu tenho o valor de um MacBook, né, um notebook aí da Apple, um MacBook de 16 polegadas prateado. Eu fiz essa cotação há aproximadamente uma semana atrás. Eu peguei o que existia de mais caro atrelado à montagem desse notebook da Apple, e o valor dele chegou a R$ 64.598,90. O grande questionamento é: esse MacBook da Apple, ele efetivamente tem esse valor de uso? Ou esse valor relacionado a esse MacBook está muito mais atrelado ao seu valor simbólico do que ao seu valor de uso? Outro exemplo que eu trago aqui para vocês é o valor de um iPhone 13 Pro Max da Apple, de 1 TB, azul, tela de 6.7, 5G, uma câmera Pro de 12 megas. Então esse iPhone aí, ele tem um valor simbólico de R$ 10.300, só para vocês terem uma ideia aí o quão caro são esses equipamentos. E o grande questionamento a grande pergunta efetivamente, essa mercadoria, ela tem esse valor de uso? A tecnologia que foi empregada para produzir esse iPhone, a tecnologia atrelada a esse iPhone, justifica esse valor? Será que o valor de uso e o valor simbólico estão próximos? Ou a gente só está pagando aí R$ 10.300 por conta do valor simbólico atrelado a essa mercadoria? Trouxe para vocês também um outro exemplo aí, esse carro que é uma Toyota, né, um SW4 da Toyota. Esse carro ele tem 7 assentos. Eu entrei no site da Toyota e fui agregando acessórios a ele. Esse carro ele custa R$ 390.790. Essa composição que eu escolhi chegou a R$ 390.790. E aí o grande questionamento é: será que o valor de uso e o valor simbólico deste carro, eles realmente estão próximos um do outro? Ou nós estamos pagando esse valor porque a Toyota, enquanto
enquanto marca, tem uma força, um poder, uma simbologia muito grande. Por que se paga no Brasil um valor tão alto a um carro como esse? Qual que é o valor simbólico por trás dessa mercadoria? Esse é o grande questionamento que a gente faz dentro da chamada indústria de massa. Logo depois eu vou falar aí sobre a questão da indústria cultural, né, que é a chamada indústria de bens simbólicos. Como vocês podem ver aí no slide, a indústria cultural ela é direcionada basicamente à produção de bens simbólicos, né, uma produção em série, com forte de investimento na área tecnológica, normalmente destinada ao entretenimento e à informação. O lucro dentro da indústria cultural é o principal objetivo. E a indústria cultural hoje, ela atinge um público extremamente amplo, independente de sexo, idade, religião, formação ou classe social. A indústria cultural, como o próprio nome já diz, ela está atrelada à produção de bens culturais. É você trazer aquela ideia de indústria de massa, é você trazer aquela ideia do Taylorismo, do Fordismo, de produção em série homogeneizada para dentro do contexto da cultura. Então, quando eu falo dentro do contexto da cultura, eu estou me referindo a produções na área da música, dança, teatro, cinema. É muito comum hoje, principalmente no cinema, você vê aí universos sendo criados em torno de um determinado tema. Um exemplo disso, as produções da Marvel, as produções da DC no cinema, onde o objetivo é você produzir em grande quantidade, é você produzir em série com o objetivo único de lucrar. Dentro da indústria cultural, o objetivo nesse momento não é trazer uma reflexão crítica, mas produzir em série com o objetivo de potencializar o lucro. Aqui eu trouxe para vocês o pensamento de um sociólogo francês chamado Jean Baudrillard. O Jean Baudrillard ele vai trazer para a gente a ideia de objeto signo, que está atrelada àquela ideia de objeto simbólico, né, que nós já vimos ali anteriormente, o valor simbólico de uma mercadoria que nós já vimos anteriormente. O Jean Baudrillard ele vai dizer para a gente que uma nova mercadoria começa a surgir dentro desse contexto, principalmente da indústria cultural, onde ele vai dizer para a gente que nós vamos ter uma reprodução das relações sociais. O Jean Baudrillard vai dizer que essas mercadorias, essas novas mercadorias, elas vão ter o poder de trazer aquilo que significam aos seus consumidores. Então, quando a Apple ela produz um iPhone, o objetivo da Apple é mostrar que quem adquire um iPhone ele é um consumidor extremamente especial para a Apple. Aquele iPhone ele foi produzido, ele foi feito especificamente para aquele indivíduo, para aquela pessoa. A ideia de padronização, a ideia de produção em série, ela começa a perder força. E essa ideia, que não é uma verdade, né, de que aquele produto é produzido especificamente para você, para o indivíduo, para a pessoa, ela começa a ganhar cada vez mais força. Eu tenho aqui uma passagem de um texto do Jean Baudrillard que vai dizer o seguinte: processa-se um deslocamento entre o valor de uso e o valor simbólico. Isso significa que, muitas vezes, adquirindo o objeto signo, o consumidor nada quer de sua utilidade, mas tão somente o que ele representa como status e prestígio. Então, o Jean Baudrillard está dizendo para a gente que esse objeto signo que é adquirido pelo consumidor, esse consumidor ele não tem como objetivo o valor de uso desse objeto em si, mas o valor simbólico atrelado a ele. Se compra um iPhone de mais de 10 mil reais, se paga mais de 10 mil reais num tênis da Balenciaga, você paga
390 mil num carro, não com o objetivo de pensar no valor de uso para ele, o que aquele objeto realmente supre das nossas necessidades, mas a simbologia que está por trás desse objeto, o signo, o símbolo que esse objeto traz para mim enquanto consumidor dele. Eu, como um consumidor que tem acesso àquele objeto, eu me destaco do restante dos consumidores, porque ele tem um valor simbólico agregado extremamente alto. Outra passagem do Jean Baudrillard que é trazida aí para nós, ele vai dizer assim: porém, é esse deslocamento entre um e outro, entre a ordem simbólica e a ordem material, entre a produção material e a ideológica, que torna mais complexa a sociedade e mais ambígua a ação humana. Não podemos pensar o mercado sem as trocas simbólicas, nem estas sem a produção material a qual se referem. O que o Jean Baudrillard está querendo dizer para a gente é que o mundo em que vivemos hoje, dentro dessa ideia de consumo de valores simbólicos, ele é cada vez mais complexo. O grande questionamento é como um produto adquire um valor simbólico tão alto? Qual a razão que faz uma determinada mercadoria ter um valor simbólico tão significativo, um valor simbólico tão alto? Eu trouxe aqui para vocês um vídeo que eu vou colocar o link para vocês ah, na nossa atividade e depois eu quero que vocês assistam sobre um jovem. Deixa eu voltar aqui. Opa, espera aí um pouquinho. Como é que eu volto? É aqui sobre um jovem que mostra as mercadorias que ele possui, principalmente os tênis, é da TV Folha, com um valor agregado muito alto. Eu quero que vocês assistam depois que eu terminar aqui a minha web aula, tá? Deixa eu só avançar aqui. Um exemplo dessa questão de valor simbólico atrelado à mercadoria é um movimento relacionado ao consumo chamado de kitsch. Tá? O kitsch é uma manifestação artística que surge aí na Alemanha, onde você tem uma produção exageradamente artificial, mas que é acessível a tudo e todos, onde a referência a objetos aí valiosos da sociedade transitam entre elas. Então, o uso de uma toalha de mesa de plástico que imita uma renda feita à mão é kit, né? O kit é o brega mais chique, vamos pensar dessa forma. E o kit ele surge aí numa necessidade que foi despertada nas populações mais pobres, nas camadas mais pobres da população, para atingirem bens de consumo de alto valor agregado. Eu trouxe aqui alguns exemplos do kit, né? Então você tem ali uma estátua do Michael Jackson em dourado segurando um macaco, né? Você tem ali uma outra estátua pequenininha mostrando dois anjos, três anjos empurrando um porco. Você tem aqui esses cachorrinhos e esse gato feito de porcelana. Você tem aqui a decoração de uma casa kit com essas cores fortes, essas cores bem gritantes que não conversam entre si. Então essa ideia do kit traz para a gente aí essa ideia do valor simbólico atrelado a uma determinada mercadoria. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino essa aula sobre indústria de massa aqui com vocês. Estudem e estudem.